Bom dia a todos e a todas. Agradeço o convite que foi feito ao Ministério Público Federal pelo senador Paim. O convite foi feito à unidade do Ministério Público Federal, que foi a Procuradoria Regional da República da Primeira Região, que é justamente a unidade que oficia junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Minha colega Raquel Branquinho pediu para que eu viesse falar aqui nessa audiência pública, porque quando ela me pediu isso, eu era Procuradora Regional da República, lotada na Primeira Região, e Conselheira Nacional de Justiça, representando o Ministério Público da União. Fui promovida recentemente, mas venho aqui falar especialmente com a minha experiência somada de 23 anos de Ministério Público Federal, atuando grande parte na Terceira Região, que é São Paulo e Mato Grosso do Sul, no último ano aqui na PRR1 e também no Conselho Nacional de Justiça. Não vou me ater a descrever o sistema de justiça federal em primeiro e segundo grau, porque a desembargadora Neuza já o fez aqui com propriedade, inclusive com o levantamento histórico do desenvolvimento da Justiça Federal. No momento, existem, como a própria desembargadora mencionou, dois projetos. A emenda constitucional que foi aprovada nessa casa para a criação de novos tribunais regionais federais, cuja implementação está assustada por liminar no Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade, onde se discute aí uma questão de iniciativa dessa PEC, se teria que ter vindo do Poder Judiciário ou não. E essa criação dos tribunais, na verdade, ela desmembra a Primeira Região. Basicamente, ela atinge a Primeira Região, desmembrando a Primeira Região, criando um tribunal da Bahia, outro em Minas e outro no Amazonas, com atribuição, com competência, melhor dizendo, para os estados do Norte. Existe também, paralelamente, em trâmite, já tendo sido aprovado, inclusive, na Comissão do Trabalho e na Comissão de Finanças aqui do Senado, o PL 8132, que aumenta o número de desembargadores nos 5 tribunais regionais federais existentes, e que esse veio por iniciativa do presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Francisco Falcão. Acontece que, nesse universo, viemos aqui tratar da questão do acúmulo de processos existentes no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e, especialmente, dos achados que foram feitos pela atual inspeção da Corregedoria Nacional, ministra Nancy Andrighi, e a sua equipe designada para atuar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e especialmente na seção que trata de matéria previdenciária. Quais foram esses achados? São processos que se encontram hoje em depósito no Tribunal Regional Federal, aguardando julgamento. Cerca de 22 mil processos de natureza previdenciária se encontram em depósito, aguardando julgamento, porque não podem ser levados ao gabinete dos desembargadores relatores. Por outro lado, havia também um número muito grande de petições avulsas que não haviam sido juntadas. E isso é o que traz, o que foi colocado na imprensa, inclusive, e que provavelmente fez com que essa audiência fosse convocada. É importante retomar um pouco o processo que acontece no TRF e lembrar que todos os TRFs participam do Conselho Nacional, do Conselho Federal de Justiça, o CJF. O CJF é um conselho que é formado por ministros do Superior Tribunal de Justiça e pelos 5 presidentes do TRF. E esse conselho, ele tem poder correcional sobre os TRFs. Inclusive, eu trouxe aqui o relatório da correição realizada pelo Conselho de Justiça Federal, no ano passado, pelo ministro Humberto Martins, enquanto ele ocupava a cadeira de Corregedor Nacional, onde constam todos os dados relativos a inúmeros problemas, tanto de natureza jurisdicional como administrativa, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região é o maior de todos, sim, é aquele que, do ponto de vista da jurisdição federal, exerce a maior jurisdição federal, é aquele que tem a sua base em maior número de juízes federais, que trabalham com muito afinco, e tem um tribunal que tem um número de processos tão grande quanto o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, cerca de 500 mil processos em andamento. O Tribunal Regional da Terceira Região, Mato Grosso e São Paulo. Eu gostaria de fazer aqui pontuar
que a questão previdenciária na primeira região, ao contrário, e aí eu digo por experiência própria, e também no CNJ, ele não destoa assim tanto dos outros processos previdenciários. Por quê? O grande problema do processo previdenciário não são os mandados de segurança, nem aquelas ações que são distribuídas nos juizados especiais previdenciários com recursos para as turmas recursais. Aliás, recentemente foram criadas, inclusive, cargos para as turmas recursais no Brasil inteiro. O processo previdenciário que dá mais trabalho é aquela ação ordinária, aquela ação que é feita em instrução e que muitas vezes não é instruída na vara da Justiça Federal, e sim na vara da Justiça Estadual por delegação, porque nem todos os municípios têm jurisdição federal e onde isso não acontece, o advogado pode propor a ação na Justiça Federal. Bom, esse processo, então, sobe ao Tribunal Regional Federal em grau de apelação. Quando se compara a produtividade dos desembargadores dos 5 tribunais regionais federais, e esses números estão disponíveis no Justiça em Números 2015, na internet, no portal do CNJ, verifica, e o nome disso é IPC Juiz, verifica-se que, a despeito do número de processos, do número dos estados de jurisdição, o IPC Juiz dos desembargadores do TRF1, por uma série de motivos, é inferior ao IPC Juiz dos tribunais regionais federais das outras 4 regiões. Nós vamos analisar aqui quais são esses motivos. Então, estamos falando de uma questão de produtividade. Quando se compara a produtividade do juiz de primeiro grau, inclusive nas metas do CNJ. E que metas são essas? Julgamento de processos que adentram no mesmo ano, julgamento de processos com marcos temporais, ações penais de combate à corrupção, ações penais de crimes contra a administração pública, que são os outros crimes, peculato, prevaricação, ações de improbidade. Quando se verifica tudo isso, se vê que a produtividade em primeiro grau é bastante elevada. Outro ponto que eu gostaria de dizer é que todas as subseções da Justiça Federal contam com salas de videoconferência, com internet. E digo isso porque, como instrutora de procedimentos administrativos disciplinares de juízes estaduais, de alguns estados aí que seriam componentes da primeira região, utilizei sempre os serviços das subseções da Justiça Federal em estados como Roraima, Rondônia, Ceará é a 5ª região, Amazonas, Pará, e sempre nós utilizamos aqui em Brasília os sistemas de videoconferência da Justiça Federal para ouvir pessoas e juízes da Justiça Estadual. E por que fazemos isso no CNJ? Sempre por videoconferência. Porque confiamos justamente no sistema virtual da primeira região de videoconferência. Então, devemos colocar um pouco isso, e como membro do Ministério Público Federal, que é uma carreira nacional e que, de fato, se comunica com todos os colegas, né, do Brasil inteiro, e também já auxiliei em trabalhos de corregedoria no Ministério Público Federal, conheço bastante a realidade do Brasil como um todo. Então, é importante avançarmos um pouco para além dessa questão do volume de processos, da falta de juízes, da falta de desembargadores, da falta de servidores. E por que devemos fazer isso? Devemos fazer isso porque estamos e adentraremos num período de recursos humanos e financeiros escassos. Então, não podemos apostar em aumento de servidores, em aumento de membros da magistratura, em aumento de membros do Ministério Público, ou de quem quer, seja, até porque também temos aí os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos que apostar em quê? Em novas formas de administrar os acervos. E isso fica muito claro quando vemos as propostas do Conselho, não estou falando nem do CNJ, do Conselho da Justiça Federal, composto pela Justiça Federal, por ministros e por desembargadores, onde há o diálogo, porque o presidente está lá presente. E nós temos que, o TRF1 tem que se inspirar em novas formas de administração que são implantadas, não queremos falar lá da 4ª região, que é um tribunal onde todo o processo já está digitalizado e todo o processo é eletrônico. Vamos falar da 5ª região, tribunal menor, mas que apresenta
também questões de estados mais pobres da federação. Vamos falar da terceira região, que embora tenha São Paulo, tem Mato Grosso do Sul, que tem todas as características do Mato Grosso, de Goiás ou do Tocantins, atividade rural, população esparsa, subseções umas longe das outras. Então, temos aí uma questão de administração. E temos uma questão de administração também na vice-presidência, porque a vice-presidência do TRF1, aqui, ela não faz admissibilidade de recursos. É importante a admissibilidade de recursos e a organização do núcleo de recursos repetitivos, tanto na presidência ou não. Me lembro que no ano passado estive com a minha colega Raquel Branquinho para falar do núcleo de recursos repetitivos, um trabalho que foi implementado em todos os TRFs. Para que serve o núcleo de recursos repetitivos? Justamente para separar os processos que aguardam o julgamento da repercussão geral no Supremo ou do recurso repetitivo do STJ. E, para isso, é importante saber dos 22 mil processos que estão lá nos escaninhos do TRF, quais são aqueles, quais são as matérias, quais são aqueles que aguardam julgamento, quais aqueles que estão sustados, quais que eles estão parados, e isso beneficia, inclusive, os desembargadores, porque num gabinete que aparece com 7 mil processos, podem ser que 5 mil, na verdade, não estejam para ser julgados, estejam, sim, sustados, aguardando julgamento do STJ ou do STF. E a matéria vai repercutir. Então, o que eu acho importante hoje, no TRF1, isso já foi demonstrado em 3 ou 4 inspeções do Conselho da Justiça Federal, em 2 inspeções do CNJ, e agora no trabalho que está sendo feito dentro do TRF1, com os desembargadores em alguns gabinetes e com auxílio de juízes federais da primeira região convocados, é necessário reinventar a administração no TRF1. Talvez com auxílio do TCU. O TCU já foi de muita utilidade em alguns tribunais. O TCU tem analistas excelentes que trabalham com a questão da accountability, ou seja, daquilo que é possível fazer com os recursos que existem, melhores práticas. Quando nós colocamos aqui quando nós vemos o relatório do Conselho da Justiça Federal do ano passado, vê-se que tem, como é que trabalha achados, o que está sendo verificado, aí existem achados e existem as recomendações. Essas recomendações, muitas vezes, vão em quê? Em reestruturação das secretarias das varas, em modificação das secretarias para as assessorias dos desembargadores. Gostaria de lembrar que grande parte dos processos aqui da primeira região são eletrônicos na matéria previdenciária, mas não é o processo eletrônico do PJE, nem da quarta região e nem do PJE do sistema do CNJ. É um outro sistema que está sendo substituído. Então, o que nós podemos fazer, o que eu sugiro. E aí, evidentemente, que o diálogo entre a corregedora e os desembargadores, e especialmente a administração do TRF1. Sugiro que o TRF1, as câmaras, essas câmaras, turmas avançadas, que a desembargadora vice-presidente Neuza se referiu, ela é uma solução, mas nós já temos também a questão da solução das turmas espelhos, que a desembargadora também se referiu, quando se convocam juízes do primeiro grau. Isso tem um problema, porque o juiz, aí a vara fica desprovida lá, mas pelo menos se fazem mutirões, e esses mutirões são muito eficientes. Talvez eles sejam, aí é uma questão de avaliar o que é mais caro, o que é mais barato, porque quando as turmas vão, se deslocam as turmas, tem os processos. Agora, vejam, o CNJ acabou de criar a sessão virtual. Fazem sessões virtuais. O Supremo usa a sessão virtual, sessão virtual mesmo, sessão eletrônica, sessão não presencial. O Supremo usa a sessão não virtual, não presencial, melhor dizendo, para a análise da repercussão geral. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que vem a ser o segundo maior Tribunal de Justiça do país, só superado por São Paulo, adota a sessão virtual. O que é a sessão virtual? É uma pauta eletrônica onde os desembargadores veem os processos eletronicamente e votam eletronicamente. O CNJ acabou de adotar isso, inclusive a primeira sessão virtual está correndo paralelo com a sessão de amanhã no CNJ. Sessão virtual não precisa ter ligação com internet de nenhum estado, porque ela se realiza aqui em Brasília e basta um dispositivo, como o CNJ já fez e como o TJ de Minas já fez. Então, e isso tudo para julgar processos eletrônicos e as reformas administrativas. Então, nós temos que pensar em reformas administrativas nas organizações e métodos da administração do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com o auxílio
como eu já disse, de parceiros diferentes, com espelho de experiências de outros TRFs e do próprio CJF. Não estou falando de CNJ, embora o CNJ, nesse momento, esteja fazendo uma identificação do que está acontecendo no TRF, para que o TRF1 possa prestar uma melhor jurisdição na primeira região, e aí também verificando o que trava o aumento da produtividade dos desembargadores do TRF1. E aí, o que é produtividade? É número de processos julgados. Então, não importa o número de processos recebidos. Claro que vai ficar lá, mas isso é que se compara. E o que trava isso? É o processo? É a causa? O que trava? São pedidos de vista? O que acontece? Pedidos de vistas também podem ser objeto de reformas no estatuto, no regimento interno do tribunal, para que o processo seja julgado quando o relator o colocar em pauta, como, aliás, já o fez, independente da vista ser entregue ou não, como já o fez, aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça com a emenda regimental 4 de 2015. Então, são essas as considerações que eu tinha a fazer. Temos que pensar em novas formas de administração para que os processos no TRF1 possam, de verdade, ser julgados. E eu acho que o TRF1 poderia começar, por exemplo, como já o fez, olhando as conclusões que foram dadas pelo próprio Conselho de Justiça Federal, do qual ele faz parte, na inspeção do ano passado, cujo foi publicado em 17/10/2014. Obrigado pela atenção. Muito bem, doutora Luísa Cristina Fonseca Freixens. Muito bem. Muito obrigado pela contribuição. A doutora Neuza... A doutora Neuza pediu uma parte, é legítimo que os convidados possam entre si dialogar. Não vou gastar nem 30 segundos. Mas fique à vontade, doutora. Eu vou apenas informar a senhora conselheira que eu sou a vice-presidente do TRF1 e tenho 47% por delegação da obrigação de analisar a admissibilidade de recursos especiais e recursos extraordinários, como está no regimento interno nosso, por delegação, e com a mesma estrutura de um gabinete qualquer. A senhora, o TRF1 já organizou o NURE? Lá Já, o núcleo de recursos é da presidência. Ah. É da presidência. Isso era só isso. Ajudaria bastante a sua função. É só isso. Pode. Bom dia a todos. Organizar um NURE para a vice-presidência. Agora, como? Eu não sei. Já rendeu a nossa audiência pública, viu? Bom dia a todos. Eu sou Antônio César Bochenek, presidente da Associação dos Juízes Federais. Farei uso da palavra no momento adequado, Não, mas pode... Considerando que esse momento, eu já te passo a palavra nesse momento, porque não há problema nenhum. Você está com a palavra oficialmente, questione se assim você entender, e na sequência continua falando. Está ótimo. Então, eu gostaria de saudar o senador Paulo Paim, presidente da comissão parlamentar aqui do Senado, de participação legislativa, que está coordenando os trabalhos na data de hoje. Agradecer ao convite, esse é um material da conselheira Luísa Franchais, agradecer o convite que foi formulado, para que a gente pudesse estar aqui também trazendo contribuições para esse tema tão importante e principalmente aqueles que mais precisam da jurisdição, que são as questões relacionadas aos direitos sociais. Cumprimentar também aqui a desembargadora Neuza Alves, que é vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e também participa, quando na impossibilidade do nosso presidente da Primeira Região, do Conselho da Justiça Federal. Cumprimentar também o Jonan, aqui representante da UB, o Diego, representante também aqui na mesa, a conselheira Luísa Cristina Franchais, e também cumprimentar a doutora Candice, que é vice-presidente da JUF, e a doutora Maria Cândida, que é vice-presidente da JUFER, que é a Associação dos Juízes Federais da Primeira Região. Cumprimentar aqui também o Chicão, que é o assessor legislativo da JUF, muito contribui nos trabalhos que a JUF tem desempenhado aqui nas casas legislativas. Dentro desse contexto, relacionado ao acúmulo de processos e aos tribunais regionais federais, é importante salientar que
as casas legislativas têm feito a sua parte, senador Paim, tem realmente trabalhado e feito. Não é à toa que, em 2002, o Senado Federal aprovou aqui a proposta de emenda à Constituição que criou 4 novos tribunais e depois aprovada há 2 anos atrás na Câmara dos Deputados e que está suspenso, como colocou aqui a conselheira Luísa Franchais, por uma decisão dada em plantão, a decisão dada em plantão pelo ministro Joaquim Barbosa, num processo que nem era da sua competência, uma decisão precária e que suspendeu, decisão de um ministro que suspendeu os efeitos de uma emenda constitucional votada por 2 vezes, nas 2 casas, por mais de 3/5 dos membros, em que criou os 4 novos tribunais. Realmente é uma questão muito sensível, importante nesse contexto, e que eu sugiro a essa comissão, senador Paulo Paim, que até noticia ao Supremo Tribunal Federal a existência deste ato, que tem a ver e está intimamente relacionado, para que julgue, para que faça um julgamento dessa ADI 5017 pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui, sem entrar no mérito sobre o acerto ou desacerto da medida ou a questão econômica, que julgue, que nós precisamos, sobretudo, ter uma definição. Acata a sua sugestão, pode entrar também, o desconto do seu tempo. Que é o atual relator dessa ADI, ele, no final do primeiro semestre, ele disse que traria o julgamento da ADI no segundo semestre. E nós vemos aí que já vamos entrar em novembro e ainda não houve a pauta. Então, é importante o ministro Fux trazer para que o tema possa ser, então... Até porque, dependendo do que for decidido lá, pode andar melhor aqui o projeto de aumento de desembargador. O problema é que uma coisa acaba segurando a outra, né? Isso. Muito bem, só reforça a posição do doutor Antônio César. Eu também gostaria de pedir que essa comissão encaminhasse o mesmo expediente ao Conselho Nacional de Justiça para que faça uma manifestação expressa sobre esse tema, que também é importante, porque tendo em vista que o Conselho Nacional de Justiça é um órgão responsável por todo o Poder Judiciário como um todo. E faço isso. Eu só peço à assessoria que pegue as sugestões, que no fim a gente... Podem contribuir com o debate. Também seria importante, ministro, que eu perguntei à sua assessoria se a Corregedoria do CNJ havia sido convidado. E no momento em que ela tem um plano de trabalho, né, que a Corregedoria tem o plano de trabalho de aceleração do julgamento dos processos do TRF1, especialmente do TRF, nesse momento vai até dezembro. Então, acho que seria interessante também depois entrar em contato com a Corregedoria, especialmente com a Corregedoria do CNJ, para que encaminhe o diagnóstico do que está sendo encontrado, mas também o prognóstico do que já está sendo feito e o que poderá ser feito em 2016, porque eles se encontram debruçados sobre o tema neste momento. Quer dizer que o seu tempo passa a contar a partir de agora. Também obrigado, senador. Muito obrigado. Bom, mas eu estava dizendo que o Legislativo tem feito sua parte. E dentro da linha do que a desembargadora Neuza comentou aqui, nós temos alguns projetos que criam varas federais no estado de Tocantins e Mato Grosso, que estão para apreciação do plenário e passou há cerca de 1 ou 2 semanas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Então, realmente, nós temos aqui que ressaltar que o Legislativo tem feito sua parte em relação a tentar criar soluções para resolver estas questões de acúmulo, estão relacionadas também à questão de acúmulo. Então, assim, realmente ressaltar isso e dizer da importância de estarmos aqui hoje debatendo essas questões que passam e transcendem, talvez, o âmbito de atuação do Legislativo e que depende, seja no julgamento da ADI 5017, para a implementação ou não de novas medidas e de tribunais que, segundo o Conselho da Justiça Federal, já na proposta que foi enviada, são tribunais pequenos, são tribunais enxutos, com número reduzido de desembargadores, esses novos tribunais que seriam criados, mas que, sobretudo, atenderiam as regiões mais diversas do país, promovendo um novo redesenho, digamos assim, do Pacto Federativo, e importantes para o país. Por quê? Porque já foi dito aqui, mas não custa relembrar. São 13 estados e o Distrito Federal que compõem o Tribunal Regional da Primeira Região. São 80% do território nacional. 80% do território nacional. Eu, quando
vi esse número, duvidei dele. Mas se vocês olharem o mapa da divisão, são 80% do território nacional, e causas ambientais não é por número de população, é por número de tamanho, é por território. Então, esse é um dado muito importante. Nós temos, seja questões litorâneas na Bahia, nós temos a Amazônia, nós temos o Pantanal, nós temos muitas questões ambientais que estão dentro do Tribunal Regional da Primeira Região. Destacar ainda que são 76 milhões de pessoas, 1/3 da população. É 1/3 da população, enquanto nós temos 1/5 dos embargadores aqui, aproximadamente 1/5, até menos do que 1/5 dos embargadores no âmbito desse Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, são dados que se agregam ainda a outras variáveis, como Brasília ser a capital federal e que todas as demandas contra a União podem ser julgadas por determinação constitucional aqui em Brasília. Então, nós temos muitas ações, e talvez aí vai uma crítica muito forte, não crítica feita agora, mas feita já há muito tempo, ao IPCJus, que é o índice tão defendido pelo Conselho Nacional de Justiça, mas que revela uma formatação reta e não observa esses detalhes pontuais e importantes e diferenciais e principalmente variáveis de complexidade das demandas judiciais da Justiça Federal. Só traduz a sigla para os nossos ouvintes. IPCJus é o índice de produtividade do judiciário. Só que essa é uma crítica que é feita porque o IPCJus ele não diferencia a atividade de cada um dos juízes na sua especificidade. Mas o índice do IPCJus dos TRF, se fizermos a comparação do julgamento de produtividade de matéria de seção previdenciária especializada, vai se verificar que essa questão também, na Primeira Região, há um número menor de julgamentos. Então, embora a crítica do IPCJus seja, por exemplo, não se pode comparar um juiz criminal com um juiz civil ou com um juiz da execução fiscal, não há dúvidas nenhumas. Mas quando nós estamos falando de TRF e quando a gente abre as estatísticas, e isso é possível por gabinete, porque isso também vale essa comparação. Eu sou muito... conheço bem isso, porque como sou do Ministério Público Federal da matéria criminal, conheço bem a produtividade do que é uma turma, como agora é especializada lá em São Paulo, e aqui já era junto com a improbidade, e lá agora são especializadas exclusivas, e nos outros tribunais, na 4ª Região. Então, essa é uma crítica que eu concordo. Mas quando eu comparo, estou comparando A com A. Né? Não é A com B. Então, essa questão é importante abrir. Quando você abre nos gabinetes do Previdenciário, lá em São Paulo são 4 turmas na sessão, e o Rio Grande do Sul tem separado, a 5ª Região não tem. A 5ª Região não dá para comparar porque ela não tem especialização. A 2ª Região, tribunal pequeno, Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas com muita matéria previdenciária, como sabemos. Bom, como eu estava me referindo, senador, e agradeço a colaboração da conselheira, que bem esclareceu que o IPCJus apresenta algumas desproporcionalidades em relação ao seu critério, e quanto a isso, as associações de magistrados, tanto a JUF quanto a ANAMATA, ingressaram com ações judiciais, pedidos de revisão. Inclusive, o próprio Conselho Nacional de Justiça está procedendo uma revisão desse índice, que foi, na verdade, elaborado sobre alguns critérios e que não se coadunam com a realidade. Mas, repetindo, então, e voltando aqui ao raciocínio que desenvolvia, 13 estados do Distrito Federal, 80% do território nacional, 76 milhões de habitantes, 1/3 da população brasileira. Quanto aos recursos, nós temos menos de 1/5 do número de desembargadores. A desproporcionalidade também em relação a números e estatísticas, considerados de forma geral e abstrata, elas também estão voltadas às diferenciações que são feitas em relação aos tribunais regionais federais e aos tribunais regionais de trabalho. Aqui a desembargadora Neuza já colocou isso, que existem 29 desembargadores regionais de trabalho na Bahia, só no estado do Bahia, que tem 15 milhões de habitantes. E outra coisa, só o PRT, a matéria é especializada, é só direito de trabalho. Isso. E aí que eu faço o paralelo com o IPCJus. Quando você foi criado o IPCJus, talvez ele tenha muita significativa e valia para os tribunais regionais do trabalho, onde o tipo de demanda é o mesmo. Exceções agora, exceções de dano moral, que modificam um pouquinho, mas é um número reduzido.
Mas eu também gostaria de contribuir aqui nessa diferenciação, desembargadora Neuza, no seguinte observação. Quando nós tínhamos 89 desembargadores federais em 88, passamos hoje a 139, já há algum tempo 139. Nós tínhamos um pouquinho mais de 120 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho e hoje nós temos mais de 530. Então, a desproporção entre os números de desembargadores dos tribunais regionais federais com o número de desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho é gritante. E, quanto a isso, eu não vejo manifestação de nenhum órgão, de administração do Poder Judiciário, fazer esse comparativo e trazer essas questões ao debate que são importantes. Por quê? Porque quando nós recebemos a Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, nós temos lá que o juiz federal e o desembargador federal são os mais produtivos. São os mais produtivos em comparação aos juízes e desembargadores do trabalho e aos juízes e desembargadores do Estado. Também aqui não faço nenhuma comparação, nem de mérito em relação à produtividade de um e do outro, mas esses números são importantes e essas diferenciações são relevantes e precisam ser constatadas quando e na medida em que o próprio Legislativo aprova a criação de novos tribunais, com a descentralização para dar uma resposta mais eficiente à sociedade, nós temos essas medidas sobrestadas por questões liminares dadas em plantão de maneira bastante duvidosa na sua essência. Bom, além disso, dentro desse cenário, dizendo que a competência nacional é aqui em Brasília, as demandas da Justiça Federal nos últimos anos, e isso eu pude constatar nos meus 16 anos já de magistratura, têm aumentado em grau de complexidade. Se as questões eram e se resumiam a questões intimamente de direito, ultimamente as questões fáticas e técnicas têm trazido uma complexidade muito ampla à Justiça Federal. E nas demandas cíveis, nós temos verificado isso com muito mais primazia. Quando nós temos, por exemplo, uma ação civil pública, uma ação de improbidade administrativa, onde se discutem pontos relevantes, nós temos complexidade da mais alta relevância e que não pode ser comparado esse processo com um processo, mesmo previdenciário ou trabalhista, diante dessa magnitude. Quando se questiona, por exemplo, a construção ou a licença de operação de uma usina hidrelétrica, como nós vemos aí, quando nós temos questões de licitação, de licitações grandes, a lisura ou não da licitação. Então, são demandas que têm uma complexidade muito alta e que demandam mais tempo de reflexão, produção de provas e de um julgamento mais concetâneo. E que nós não podemos, nesse caso, tão somente falar em produtividade. Nós temos que, sobretudo, falar em julgamento justo, com oitiva das partes, respeitando os princípios processuais de todas as formas. Aliado a isso, nós temos também aqui no âmbito da Justiça Federal um outro fenômeno que revela-se e está intimamente ligado às execuções fiscais. As execuções fiscais deixaram de ter a competência delegada à Justiça Estadual no final do ano passado, e isso também vai relevar um incremento da jurisdição em primeira instância e uma efetividade maior por conta dos próprios dados comprovados na cobrança das dívidas da União e que vai redundar, inevitavelmente, um aumento de trabalho dos tribunais regionais federais. E, por outro lado, também tramita nessa casa uma proposta de extinção da competência delegada previdenciária, que, por sua vez, pode e deve homogeneizar, digamos assim, os entendimentos em termos da prestação previdenciária. Porque hoje, como muito bem relatado aqui pela conselheira Franchais, nós temos que o julgamento de muitas comarcas da Justiça Estadual por as cidades onde não há Justiça Federal. E isso revela procedimentos diferentes adotados pelos juízes estaduais ou falta de homogeneização e harmonização em relação ao tema, que também é um ingrediente que revela uma dificuldade maior de julgamento ou uma demora maior no julgamento do processamento desses feitos. Mas, sobretudo, é importante, então, de uma maneira ampla, considerar a diferenciação entre as regiões da Justiça Federal, as peculiaridades de uma Justiça Federal do Distrito Federal, do Acre, do Amapá, da Bahia, e que tudo isso, e também com outras regiões, e que tudo isso revela uma atenção especial
que deve ser dado a essa questão e não simplesmente nós tratarmos ela de forma homogênea ou de forma sistematizada em termos de produtividade. É claro que não discordo que nós vivemos um momento de recursos financeiros escassos, né, e que vai demandar de todos, com muito mais primazia, de soluções alternativas e soluções criativas para a resolução dos problemas. Como eu já costumo falar, nós não temos, né, ou não precisamos de soluções, de mesmas soluções, de mais do mesmo. Nós precisamos, sobretudo, de soluções alternativas e criativas que produzam diferenciações e resultados importantes para a administração pública e para o serviço público em geral. Mas, considerando toda essa sistemática e todos esses dados que eu pude trazer aqui, é importante salientar também que, em termos gerais, a população das regiões, dos estados da primeira região tem um crescimento maior do que de outros estados da federação, inclusive em termos de PIB. E, por isso, também é um fator indicativo de que as relações sociais tendem a aumentar e que os estados abrangidos pela primeira região também vão ter um número de demandas da Justiça Federal maior, ou um incremento maior, uma tendência maior no incremento nos próximos anos. Então, eu gostaria, e tenho muito a dizer, mas acho que fica isso para o debate, né, mas de trazer essas contribuições pontuais, essas reflexões pontuais necessárias para que nós possamos ver essa situação como um todo e trazer, então, as recomendações ou sugestões e recomendações de envio, tanto ao Conselho Nacional de Justiça quanto ao STF, a necessidade e a importância do julgamento da ADI 5017, ação declaratória de inconstitucionalidade, que suspende os efeitos da emenda constitucional 73, e é importante também uma manifestação, né, se assim entender essa comissão, que uma manifestação no sentido da própria estruturação das turmas recursais, como a desembargadora Neuza falou, esse processo está no Conselho da Justiça Federal, e também salientar que o tribunal tem tomado algumas medidas, né, algumas medidas em relação, até a própria medida em consonância com o Conselho Nacional de Justiça do processo de aceleração dos julgamentos, e que nós temos algumas ressalvas sobre algumas das formas que foram medidas, mas não contra a ideia de aceleração dos julgamentos, como, por exemplo, a exigência de julgamento de 600 processos semanais. Eu acho isso desarrazoado, considerando a própria média nacional, que os embargadores julgaram 2.300 processos, né, mas não, então está em desproporção, mas que o diálogo, o entendimento e principalmente as formas, né, de composição e de formas criativas podem ser feitas, mas desde que haja, logicamente, um diálogo e entendimento para que nós possamos, sobretudo, resolver a situação. E para encerrar mesmo, né, eu gostaria também de dizer que tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que aumenta o número de desembargadores federais, só que também essa questão inevitavelmente será resolvida junto com a emenda constitucional que criou os novos tribunais, porque em alguns pontos elas são até conflitantes. E talvez uma manifestação também, como sugestão aqui à comissão, nesse sentido, para que possa haver uma solução desses casos. Eu agradeço imensamente a oportunidade, em nome da Associação dos Juízes Federais do Brasil, de estar aqui podendo contribuir e trazer esses elementos, e me coloco à disposição para a continuidade desse debate e coloco-me à disposição permanentemente, porque esse é um tema que a Associação dos Juízes Federais tem trabalhado ao longo dos seus últimos 15 anos e contribuindo com o Poder Legislativo, que tem apresentado as suas respostas e que nós precisamos realmente dar soluções eficazes, principalmente para a população e para a sociedade, que é destinatária do nosso serviço público. Muito obrigado. Muito bem. Esse foi o juiz federal Antônio César Bochanek, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil.